Oi pessoal, tudo bem? Gente, quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Já tem... Semana que vem já vai fazer um mês da viagem. E o último vídeo que eu postei aqui pra vocês foi de eu voltando, né? Gente, aconteceu tanta coisa depois que eu voltei. Hoje é dia 4 de abril. Enfim, eu voltei pra rotina mesmo, né? Depois que eu voltei da viagem. Voltei de fato pra rotina, assim. Voltei das férias da minha faculdade. Pra quem não sabe, né? Eu tô no último ano da faculdade. Então, já voltei, né, pras aulas. E hoje eu vou pintar o meu cabelo novamente de preto. Retocar a minha raiz. E tampar os branquinhos, né, que eu preciso. Vou usar essa mesma tinta que eu usei no último vídeo. Não tem tanto tempo que eu pintei. Eu não puxei a data, mas eu acredito que ia fazer um mês agora, ou fez um mês, que eu ia pintar. Que eu pintei, né, na verdade. E eu não costumo pintar o cabelo assim muito em cima, né? Geralmente eu espero uns 3, 4 meses pra poder pintar. Só que, como eu falei pra vocês, eu voltei pra rotina da faculdade agora, né? E eu vou começar os estágios daqui a alguns dias. Então eu quero, né, me arrumar, ficar bonitinha, ficar mais apresentável para as pessoas, né? Vou retocar aqui, vou retocar minha raiz, porque apesar de eu não ter tido tanto tempo que eu pintei, já tá com quase 2 dedos de raiz. Meu cabelo tá crescendo muito rápido. Eu tô até assustada porque não crescia assim. Então, eu nem sei se dá pra ver a diferença pelo celular, mas ó, pela luz, né? Deixa eu ligar essa pra ver se dá pra ver. Ó, essa parte aqui, né? Ó, daqui. Ó, isso aqui é tudo de raiz que cresceu. Tem um dedo e pouquinho. Porque pra quem acha que o meu cabelo é pretinho, né? Completamente preto, o meu cabelo não é preto, o meu cabelo é um castanho escuro, mais ou menos. Então dá essa diferença. E também, né, tô com alguns cabelinhos brancos já. Fui fazer escova tem umas 2 semanas, mais ou menos, e eu descobri esses fios brancos que eu não sabia que eu tinha. Tô cheio de fio branco aqui nessa parte. Então eu vou pintar. Também depois eu quero ver se eu consigo fazer minhas unhas, né? Fazer minha sobrancelha, fazer uma manutenção geral aqui, né? Tô cheia de espinha de mancha, gente, no meu rosto. Quero ver se eu dou uma boa lavada também, pra ver se dá uma diminuída nessa oleosidade. Mas é isso, vamos lá. Tirar aqui minha pulseira. Sempre que eu vou fazer, eu tiro as coisas, porque pra não correr o risco de manchar, né? Então, vou tirar aqui a minha pulseira. A gargantilha eu já tirei. Vou tirar o piercingzinho aqui. Eu não tô mais usando os daqui. Eu tinha 2 piercings aqui, né? Que eu até usei pra viajar, que eu troquei também. Mas começou a me incomodar, aí eu tirei. Eu tô usando só esse daqui agora, que na verdade eu substituí pelo brinco, né? Não é piercing mesmo, eu substituí pelo brinco. E até que tá durando bem, viu? Porque esse brinco aqui, ele é bijuteria mesmo, né? Não é joia, essas coisas. E não escureceu. Desde o tempo, já mais de um mês já que eu troquei e não escureceu. Então eu vou arrumar as coisinhas aqui pra poder já pintar. Então, potinho. As luvas.
Pronto, gente, já separei todas as coisinhas. Coloquei esse pano aqui que já tá sujo, pra não correr o risco de cair a tinta, manchar. Então, peguei o potinho, o pente, pincel, piranha, a tinta e as luvas. Vou começar repartindo aqui. Já coloquei também a minha camiseta que eu uso pra pintar o cabelo. Enquanto eu vou pintando o cabelo, vou conversando com vocês sobre as coisinhas que aconteceram nesse último mês. Eu acho que agora dá pra ver bem a diferença. Deixa eu desembaraçar. Então, gente, depois que eu voltei de viagem, que eu fiquei aqueles 15 dias fora, quando eu voltei, eu ainda não tava 100% recuperada daquele resfriado, gripe, sei lá o que foi. E aí, quando eu voltei, no dia seguinte eu precisei ir pro hospital de novo, tomar mais 2 injeções. Aí sim eu comecei a melhorar. Aí quando eu tava melhorando, peguei um resfriado de novo. Sintoma de resfriado, precisei tomar remédio de novo. Aí sim, fiquei mais uma semana e uns 10 dias pra voltar a me recuperar 100%. Aí agora já tô me sentindo bem melhor. E eu acredito que foi muito por conta do tempo de lá também. É um calor muito diferente daqui. Aqui. Então eu separo aqui, ó. Isso aqui eu jogo para trás. Na verdade eu vou pegar até um pouquinho mais. Pronto, até aqui, ó. Em cima da orelha. Essa parte eu jogo para trás. E jogo pra trás. Essa parte aqui, ó, eu junto tudo e prendo. Pronto. Prendo essa aqui, solto. Pronto, eu vou prender assim pra poder aplicar o creme, né? Eu não vou passar creme aqui na parte da frente, porque eu vou tentar não borrar tanto, né? Não melecar tanto, pra pegar bem nesses fiozinhos aqui, que nasce mais clarinho. Então, eu vou passar mais aqui nessa parte do pescoço pra trás, que é onde mancha mais, porque eu já não enxergo, né? Então, gente, aí, depois que eu melhorei dessa gripe que eu voltei, aí eu comecei a fazer as coisinhas da faculdade mesmo, né? Como eu tô no último ano, então eu já tô fazendo, já tô com o meu grupo, né? E a gente já tá montando o nosso TCC, que a gente vai apresentar no final do ano. Então, tem algumas entregas que a gente precisa fazer durante esse tempo, de projeto, enfim, vira uma correria. E aí, como eu falei, né, daqui a alguns dias eu vou começar o meu estágio obrigatório da faculdade, que vão ser mais ou menos uns 2 meses de cada estágio, 2 meses e meio, assim, mais ou menos. E aí serão 3 estágios, né, que eu vou precisar fazer. Então eu vou acabar quase já no final do ano. Vou aplicar aqui um pouquinho só. Então eu vou acabar quase já pro final do ano, né, no meio pro final do ano. Mas faz parte, né, pra eu me formar
eu preciso passar por esse processo aí. Então fica muito mais corrido pra eu sair, pra conseguir fazer alguns vídeos pra gravar aqui pro canal. Fica um pouquinho mais corrido, mas durante esse período eu vou tentar gravar assim algumas coisas, nem que seja de rotina, pra vocês acompanharem um pouquinho, ficarem um pouquinho por dentro do que tá acontecendo aqui na minha vida, né? Nessa correria. E é isso, gente, por isso mesmo que eu dei essa sumida. Também não saí mais depois que eu voltei. Não fui pra nenhum lugar que eu pudesse gravar pra vocês poderem acompanharem. Mas é isso aí. Vamos levando e vamos que vamos, né? Pronto. Já apliquei aqui, eu passei só um pouquinho, espalhei só um pouquinho. E aqui eu espalho, aqui eu passo bastante creme, né? Porque como eu vou aplicando a tinta sozinha, atrás aqui sempre mancha mais. Agora eu vou preparar a tinta. Essa daqui que eu uso, a minha número 28, é preto azulado. E eu senti que essa tinta aqui, ela não desbotou tanto o meu cabelo, né? Dessa marca. Eu tô pintando mesmo por conta dos branquinhos e da minha raiz. Porque em relação a desbotar assim, não desbotou muito não. E olha que eu viajei pro Nordeste super quente. Fui pras praias, né? A água de lá é diferente daqui também. E não desbotou assim, super... Claro, deu uma leve desbotada, né? Mas não ficou aquela coisa mega desbotada, não. Então, aqui, coloração, esse daqui. Essa tinta é muito boa porque ela vem... Ó. Ela vem com esse passo 3 aqui, que também é pra você aplicar na hora que você for lavar o cabelo, né? Que é uma máscara tipo de hidratação, pós-coloração. E esse daqui, ó, vem um ativador de cor, que é pra você aplicar no 5º dia, 15º dia, né? Após a aplicação, que aí ele dá uma reativada na cor. E aí vem luvinha aqui também, eu não uso essa luva, porque eu já tenho essa daqui pra mim é melhor, porque minha mão é pequenininha. Dessa vez eu vou aplicar um pouquinho de creme junto com a tinta, uma colherzinha só, pra ela render um pouquinho mais, porque eu percebi que essa tinta, ela não rende tanto. Então, pro meu cabelo tem que ser 2 tintas e meia. E pra viajar eu cortei, né? Cortei uns 4 dedinhos. Mas mesmo assim, eu tenho muito cabelo, então acaba sendo uma quantidade maior de tinta. Vou começar a preparar aqui. Pronto, eu vou mexer bem. Ó, gente, tá vendo como ela não rende muito? Ó. Tá? Tá aqui, ó. Esse pra mim foi o único problema dela. Não que seja um problema super assim, mas só achei que ela não rende tanto. Aí, eu vou pegar desse creme aqui da Scala, que é o que eu geralmente misturo nas tintas quando eu quero fazer isso, né? Aí eu vou jogar, tô sem nenhuma colher aqui, mas eu vou jogar bem pouquinho. Vou jogar. Sempre jogo um pouquinho e mexo. Então, ó, com essa quantidade aqui. E vou mexer aqui.
Porque aí eu sinto que ela rende mais, né? Aumenta um pouquinho mais aqui a quantidade da tinta. Deixa eu ajudar esse restinho que ficou. Não foi praticamente a tampinha inteira daquilo. Ó. A tampinha inteira não, a quantidadezinha, né? Eu aprendi que a gente fazendo isso na tinta também ajuda a não ressecar tanto, né? Nosso cabelo. E outra coisa também, parei de trabalhar. Eu tava trabalhando lá no salão, né? E aí alguns problemas que estavam acontecendo já há algumas semaninhas eu saí de lá, não estou mais trabalhando lá. E é isso. Aí fica assim, ó. Consistência da tinta. Ó. Aí já senti que ela rende um pouquinho mais, tá vendo? Eu já vou começar a aplicar e vou tentar não borrar tanto aqui, né? Não me manchar tanto. Eu tenho bastante fiozinho aqui, tá vendo? E esses fiozinhos, eles já nascem mais claros ainda. E aí na luz, quando bate a luz, aí eles dão aquele brilho, né? Ó, aqui, ó. Eu já tô com um fio branco aqui, ó. Aí eu falando que ia tentar não me manchar, né? Mas depois eu tiro com algodão. Pronto, gente, já apliquei nele todo. Agora, aí sobrou esse restinho aqui, ó. Vou juntar e vou passar assim, ó, na mão. E vou aplicando nele. No comprimento, reforçando a raiz. Pra pegar bem. Ó, está dando pra ver.
eu fui reforçando mais na raiz mesmo, né? E o restinho que ficava no pincel, eu puxava pras pontas, o comprimento dele. Porque eu senti que o meu comprimento não desbotou tanto, né? As pontas, assim, tava bem pretinho ainda. Então, eu foquei mesmo na raiz e aqui mais ou menos até essa parte assim, ó. Porque o meu cabelo, eu cortei ele, né? Antes de viajar, pra poder viajar eu cortei ele. Cortei uns 4 dedos, porque eu também tinha feito aquela lisoterapia, né? E aí acabou ressecando bastante as pontinhas. Então eu cortei também uns 4 dedos pra poder viajar, na intenção de me facilitar, né, na hora de lavar o cabelo lá na viagem. E facilitou muito, 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 muito. Ainda bem que eu cortei um pouco. E aí o meu cabelo, do tamanho que ele tava, não tá tão diferente do que tá agora, né? Mas tá um pouquinho mais curto. Mas do jeito que ele tava, pra pintar ele inteiro, eu precisava de 2 tintas. E quando eu fui pintar, eu senti que no finalzinho ainda ia faltar tinta. Então eu precisaria de umas 2 tintas e meia, 3 tintas. Porque eu senti que essa da Coliston ela não rende tanto. Então se você tem um cabelo grande e vai pintar, já saiba disso, que pelo menos é umas 2 tintas, 3 tintas dela. Mas ela é muito boa, qualidade muito boa, excelente. E é isso, aí eu vou terminar agora de aplicar aqui, de espalhar. Vou prender o meu cabelo e vou deixar os 40 minutinhos. Prontinho, gente, ó. Aí agora eu vou deixar os 40 minutinhos e vou tirar essas manchinhas aqui. Agora, enquanto a tinta tá agindo pra dar os 40 minutos, eu vou tirar a unha. Vou tirar o esmalte aqui da minha unha da mão, que já tá vendo. Ontem eu fiz a minha unha do pé, né? E pintei de branco. Ó, fiz meu pé ontem e pintei de branco. Aí eu não sei se eu passo branco também na minha mão ou se eu passo um rosa, porque eu acho que vai ser a última semana que eu vou conseguir fazer minha unha da mão, né? Porque ela tá maiorzinha, tá grandinha. Só que pro estágio, eu acho que eu vou ter que ficar sem esmalte e com unha curta. Ainda não tenho certeza, mas eu acho que sim. Dependendo pra onde eu for. Então eu acredito que vai ser a última semana que eu vou fazer a minha unha da mão assim, mais bonitinha. E eu tô indecisa em que cor que eu passo. Se eu passo o rosa ou se eu passo o branco pra ficar igual o pé. Mas, vamos ver. Eu vou tirar. Olha como tá grande a minha unha da mão. Fazia um tempinho que ela não ficava grande desse jeito. Aí depois que a gente voltou também de viagem, eu tava querendo voltar a frequentar alguma igreja, né? Conhecer alguma igreja aqui mais perto de casa. Conhecer pessoas novas mesmo. Senti que tava precisando disso. Aí eu pesquisei, assim que a gente voltou, assim, naquela semana, eu pesquisei algumas igrejas e achei uma igreja aqui perto da minha casa. E aí a gente foi um dia pra ver como que era, conhecer o culto e tal, conhecer as pessoas, porque às vezes é bom a gente conhecer um ambiente novo, né? Eu senti que a gente tava precisando muito disso, conhecer uma igreja com pessoas novas. E aí a gente conheceu essa igreja, pesquisei, a gente foi, conheceu, fez um culto, gente, foi muito legal. Muito bom, muito, muito, muito bom. Era o que eu tava procurando mesmo, pra gente poder começar a frequentar, sabe? Eu senti que a gente tava precisando muito disso. E aí, a gente tá frequentando essa igreja agora, aos domingos, tem um culto, né? Tem os culto das 10.
e os cultos das 19, né, das 7 horas, e aí a gente costuma ir nos cultos no período da noite, né, das 7 horas da noite. Porque de manhã o Anderson trabalha, então a gente tá frequentando nesse período da noite. E tá sendo muito legal. A gente já foi 4 domingos, né, amanhã a gente vai, né, vai ser o culto de Páscoa, acho que vai ser muito legal. E aí eu vou ver também algum dia se eu gravo pra vocês, pra vocês verem como que é também lá no culto. Então, gente, aí eu tô em dúvida se eu passo esse branco pra ficar igual o pé, porque o meu pé eu fiz e ele ficou bem branquinho, tá vendo? O esmalte bem branquinho. Não ficou aquele coco, sabe? Quis passar branco mesmo. Então eu não sei também se eu passo branco na mão ou se eu passo um rosa assim, sabe? Bem rosa mesmo. Vou testar aqui pra ver se não tá ressecado. Rosa. Olha, gente, que lindo esse rosa. É bem rosão mesmo. É esse aqui, ó. Léo mandou flores. É aquele bem famosinho que ficou na internet esses tempos. Aí esse rosa aqui. Ou branco. Porque, na verdade, esse branco aqui eu costumo fazer só francesinha, né? Eu não passo branco assim. Mas eu tava no Instagram vendo ontem, e aí eu vi uma mulher que fez, né? O pé e a mão branco. E eu achei que ficou tão bonito. Aí eu tô em dúvida no que é que eu passo. Ó, branco ou rosa. Aí eu tô lixando aqui enquanto isso. E eu vou aproveitar que eu tô nesse tempo, eu preciso enxaguar o meu cabelo 2h30, no máximo 2h40. Que aí vai dar 40 minutos, 45 minutos, né? E agora são 2h02. Aí eu tô com um pó aqui e vou ver se eu consigo, se eu descoloro meus pelinhos, né? Que já tá crescidinho. Pela imagem não dá pra ver tanto, mas ele já tá bem pretinho, a maioria tá bem pretinho aqui já. Tudo manchado o braço de tinta, ó. Isso aqui sai depois. Então eu vou ver se entre esse tempo eu consigo descolorir, porque eu não vou ter como pintar a unha antes de enxaguar o cabelo, né? Vai ser impossível. Agora eu vou aproveitar esses 10 minutinhos, 15 minutinhos pra descolorir meus pelinhos. Eu uso essa água aqui, ó, de 40 volumes, água oxigenada. E eu tenho bem pouquinho aqui. Eu nem sei se vai dar o suficiente. Pelo menos pra fazer os braços. Eu coloco aqui. Ixi, não tem nada, gente. Deu bem pouquinho. Ixi, não deu nada aqui. Ó, a merrequinha que deu. O que eu vou fazer? Creme. Eu vou colocar um pouquinho de creme. Não sei se vai dar certo isso aqui. Vamos ver.
gente, ó, coloquei um pouquinho de creme. Como vocês viram, deu bem pouquinho, não tinha nada. Parecia que tinha mais ali. Ó, eu coloquei um pouquinho de creme. Não sei se vai dar certo. Vamos descobrir agora. Bom, gente, eu vou esperar os 10 minutinhos que falta. Passei, ó. Eu acho que não vai dar certo. Eu tô sentindo uns pinicadinhos, mas eu acho que não vai dar certo, por causa do creme. Mas eu vou esperar os 10 minutinhos que falta para eu enxaguar a tinta e tiro pra ver. Eu enxaguei aqui pra ver só os braços e não descoloriu completamente. Deu uma leve clareadinha só, tipo, ia abrir o tom, sabe? Mas como não tinha água oxigenada o suficiente, né? Então ele não ia clarear, não clareou tanto. Deu uma leve clareadinha só, mas pelo menos meus braços tá hidratado. Então pra descolorir vai ficar pra próxima. Agora já deu tempo de eu enxaguar o cabelo e eu vou enxaguar pra gente poder ver como que ficou. Prontinho, gente, já saí do banheiro, me troquei, vou pentear o meu cabelo agora, desembaraçar. Na verdade, pentear, porque esse creminho é tão bom que eu passei no chuveiro, que ele é uma máscara condicionante, né? Então ele vai ajudar na recuperação após a agressão da tinta e tudo mais. Então ele deixa o meu cabelo completamente desmaiado, muito bom. E eu não vou secar o cabelo agora, né, com o secador. Eu vou deixar ele secar um pouquinho aqui, natural. E enquanto isso, eu vou fazer minha unha rapidinho. Então eu desembaraço ele. Ó, cortei, meu cabelo ele tava bem aqui embaixo. Não sei se vocês lembram. Então eu cortei um pouquinho, mas mesmo assim ele já cresceu. Então eu desembaraço e eu passo esse creme aqui, ó, que eu comprei ele também, inclusive, pra viajar. Usei na viagem, muito bom. Ele é um BB Cream 3 em 1, então ele tem protetor térmico, né? E contra os raios, né? Então ele é bom pra piscina, praia, essas coisas. Aí eu tô usando, passo um pouquinho assim. Espalho e passo. Que eu sinto que ele ajuda também a dar uma boa controlada no frizz. Então ele seca mais alinhadinho. Gostei bastante desse produto. E o cheirinho dele também é super gostoso, bem levinho. Então aí eu aplico assim.
e deixo secar. Vou deixar ele secando aqui enquanto eu faço a minha unha. E aí depois eu venho com o secador pra poder arrumar ele. Geralmente não é toda vez que eu seco ele, né? E também não passo chapinha. Não é todas as vezes que eu faço isso. Mas como hoje eu pintei, e quando a gente pinta, a gente quer ver, né? Certinho como que ficou, finalizado, bonitinho. Aí geralmente quando eu pinto, aí sim eu seco ele e faço uma chapinha pra ficar bem bonitinho. Aí agora eu já vou aproveitar também colocar as minhas coisinhas de volta, senão depois eu esqueço. Minhas coisinhas. Vou fazer o branquinho mesmo na minha mão, que é mais rapidinho também. E já vou separar aqui os esmaltes que eu vou usar. Gente, eu comprei esse... É um gelzinho, né? Removedor de cutícula na Shopee. Muito bom. Ele facilita muito na hora de tirar a cutícula. Muito, muito, muito bom. Gente, já tirei as cutículas. Agora eu vou dar mais uma lixadinha aqui pra deixar ela bem quadradinha. Aí agora, antes de eu passar o esmalte, eu aplico essa base, que é uma base vitaminada. Sempre aplico essa base antes de passar qualquer esmalte. Ajuda a fortalecer também. Eu sinto que minha unha ficou bem mais forte depois que eu comecei a aplicar essa base. Aí eu aplico ela, espero secar uns minutinhos e já venho passando o esmalte. Agora eu espero secar um pouquinho. E uma dica que eu tenho pra não borrar o esmalte branco, não deixar manchado, é sempre aplicar uma camada de cintilante por baixo. Dá uma cobertura muito mais bonita também. Esse daqui que eu tô usando é o da Impala Sonho Perolado. Vou passar uma camada dele e mostro pra vocês como que fica na unha. Às vezes eu uso ele sozinho também, só como um esmalte, que eu acho que ele fica bem bonitinho. Eu já passo também e já venho tirando o borrado. Ó, só uma camada do perolado, como que fica? Acho que ele fica bem bonito na unha. Ó. É o que eu tava, né, na verdade. É o que eu tava antes de tirar, só que ele já tava já há uma semana já. Pronto, ó.
Aí agora sim, depois de passar esse perolado, aí eu venho com o branco também por cima, né? Esse também aqui é da Impala, branco, só branco. Bom, gente, a primeira camada, aí o branco eu passo 2 camadas. Já passei as 2 mãos de esmalte e já girei o borrado também. E pra finalizar, eu passo esse extra brilho aqui, ó, da Impala, que ele é de verniz, dá um efeito de verniz, fica bem brilhoso. Fica bem brilhoso com esse verniz. Fica lindo. Tem gente que fala que esse branco parece corretivo, né? Na mão. Mas eu acho que fica tão delicadinho. Se finalizar ele com brilho, eu acho que ele fica bem bonito. E vai do gosto também, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Ó, ficou assim. Prontinho, gente, unhas feitas. O meu cabelo ele já tá quase seco, só mais aqui em cima, pro meio que ele tá meio molhado ainda e pras pontas. Porém, eu não vou secar ele agora. Eu tô com umas espinhas aqui que estourou no meu rosto, né? Porque eu passei daqueles dias, né? Que nós mulheres temos. E aí o meu rosto empipocou todo. Então, antes de eu secar o cabelo e finalizar, eu vou lavar o meu rosto, fazer uma limpezinha, colocar uma máscara pra ajudar a dar uma diminuída aí nessas espinhas. E eu vou usar o sabonete líquido facial dessa marca, que é o Beleza 10. Quando eu trabalhava lá no salão, eu trabalhava com design de sobrancelha, limpeza de pele, e aí eu usava essa linha nas minhas clientes, que é muito boa. Então hoje eu vou usar esse produto dessa linha em mim, já testei várias vezes, ó, é sensacional. E vou usar também da mesma linha o gel esfoliante, né, que também é muito bom. E aí eu vou colocar a máscara e aí sim depois eu vou pro cabelo. Eu não vou fazer uma limpeza de pele completa hoje, porque leva mais tempo, enfim. Então eu vou usar só esses 2 produtos, vou esfoliar o meu rosto e aí eu vou colocar a máscara pra ajudar, pelo menos dar uma diminuída nessas espinhas aqui que estourou. Eu vou prender aqui em cima o cabelo pra eu poder lavar. Era pra eu ter feito essa lavagem, né, no meu rosto durante o banho, quando eu fui enxavar a tinta. Porém, eu esqueci. Então eu vou fazer isso agora, não tem problema. Então eu vou usar essa escovinha também, que eu também usava pra lavar o rosto. Esses produtos dessa linha Beleza 10 são muito bons. Eu tenho a linha inteira dele. Que aí no caso seria pra fazer a limpeza de pele completa, né? Eu vou fazer um dia e vou gravar também. Em algum dia de spa que eu for fazer, aí eu faço a limpeza de pele completa.
Eu esfrego bem o rosto sem dó. Que ela tem umas sardinhas, ó, que pega bem no rosto, tira todos os resíduozinhos de sujeira. Então eu esfrego bem. Geralmente, quando eu tiro um dia ou uma tarde para eu fazer esses cuidados em mim, geralmente eu divido, né, nos dias. Eu, como hoje eu pintei o cabelo, que já demanda um pouco mais de tempo, de energia, então eu geralmente não faço tudo num dia só. Então, hoje eu fiz a unha, pintei o cabelo, vou escovar o cabelo, secar, finalizar ele. E num outro dia eu faço com mais calma. E também quero fazer minha sobrancelha, tirar uns pelinhos que tá sobrando aqui do meu designer. E aí por isso que hoje eu não vou fazer a limpeza de pele toda, completa. Eu fiz recentemente, na verdade, acho que tem umas 3 semanas que eu fiz a limpeza de pele bem completa. E como minha pele não é nem tão oleosa e nem tão seca no rosto, então a limpeza de pele dura bastante. Os cravinhos demoram a aparecer, então eu não tô com essa necessidade tão grande de fazer uma limpeza de pele completa agora. É mais mesmo por conta dessa questão das espinhas que estourou aqui na minha testa e mais aqui do lado. Terminando de lavar agora. Aí eu vou enxaguar todo o meu rosto. Ó, vocês conseguem perceber como o rosto já aparenta tá um pouquinho mais claro? Assim, na textura, quando a gente pega, já tá mais sequinho mesmo. É muito bom pra controlar a oleosidade essa linha. E agora eu lavo a escovinha, tiro todo o resíduo de sabão dela e vou pegar um gelzinho esfoliante, ó como que ele é. Vou aplicar aqui um pouquinho nessas espinhas. E elas estão bem doloridas, então eu também nem quero ficar cutucando, sabe? Tá bem dolorida. Só um pouquinho. E aí venho com a escovinha esfoliando. Todos os resíduozinhos do esfoliante aqui. Aí agora eu vou só enxaguar o meu rosto. Prontinho, bem esfoliado, a pele fica bem sequinha. Aí agora eu vou passar essa máscara aqui, que ela é de pepino e argila verde. Eu já tenho ela há um tempinho aqui em casa. E aí de vez em quando eu vou fazer umas limpezinhas assim, eu uso ela. Bem pouquinho. E ela é muito boa, viu? Então vou passar ela hoje. Ela é verdinha. Vou passar aqui mais nessa parte das espinhas também. Não vou espalhar muito no rosto todo, não. Porque hoje o meu foco não é esse. Vou passar um pouquinho.
na testa. Prontinho, coloquei um pouquinho só nesses 3 pontos. Já tá bom. Aí agora, enquanto a máscara vai secando, aí sim eu vou secar o meu cabelo agora. Já sequei o cabelo, já tá todo seco. Também já tirei a máscara do rosto. O rosto deu uma boa melhorada, senti que deu uma boa melhorada. Eu não vou espremer as espinhas, né? Como eu falei, tá doendo bastante quando encosta assim. Então eu vou esperar. Agora eu vou repartir o cabelo, que eu vou passar a chapinha nele, modelar ele pra ficar bem bonitinho. E ele ficou bem pretinho. Não sei se vocês conseguem ver na luz. Ó, o brilho dele. E ficou bem pretinho. Ele todo. Esse foi o resultado do meu cabelo. Eu senti que ficou bem pretinho, bem hidratado também. Super brilhoso, ó. Lindo, lindo. Agora eu vou aproveitar e vou fazer a minha sobrancelha rapidinho para finalizar.
Sobrancelhas feitas. Já terminei, até que não tinha tanto pelinho assim pra eu tirar, mas já aproveitei que tava ali e já fiz pra deixar ela prontinha, feitinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, esse dia comigo de Spa Day. E ficar por dentro também das coisas que aconteceram nesse último mês comigo, né? Então, ao todo, eu pintei o cabelo, aproveitei o banho pra hidratar o cabelo, também depilar as pernas, mas essa parte eu não gravei. Fiz as minhas unhas, fiz a sobrancelha e fiz a limpezinha de pele, então até que foi bastante coisa pra ter feito num dia só. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.